Tem duas perguntas aqui. Uma vai ser do Eduardo, mas eu queria fazer logo a do nosso amigo Diego Moreno, lá da Segunda Técnica de Salvador, que está acompanhando a gente. Ele disse assim, pergunta a ele o que ele não usa em show ao vivo. Por exemplo, que tipo de equipamento ele cancelaria um show? Assim, não usa isso aqui de jeito. Excelente pergunta. Um abraço, Diego, né? É o Diego, lá da Segunda Técnica de Salvador. Eu aprendi que as pessoas falam, você tem que fazer um rider tal, e trabalhando com artistas bons, você fala, não, posso fazer um rider, escolher o que eu quiser, e eu, né? Também não adianta, né? Você tem uma responsabilidade fazendo um show. Primeiro, uma com o público, né? Você precisa fazer um show e o público precisa gostar do show, o público precisa ouvir decentemente. Eu falei isso ontem. Para quem está numa turnê, é show todo dia. Para o público, eventualmente, aquele é o evento da vida do cara, ou do ano na cidade, né? Então, o show tem que ser bacana. E o rider, não adianta você tem um respeito com o público e um respeito com o artista. O artista te contrata para fazer o show dele acontecer. O artista não te contrata para você ser, com esse equipamento eu não trabalho, ele cancela o show. Se você começar a cancelar o show do artista, ele vai botar outro cara para resolver o problema e não para arranjar um problema, né? Então, muito rapidamente, eu parei de fazer rider. Não vou fazer exigência nenhuma. Curiosamente, meu rider passou a ser inverso. Por isso que essa pergunta dele me lembrou. Meu rider não tinha o que eu queria, tinha o que eu não queria. Eu preciso de tantos canais, porque o show do artista precisa de ter tantos músicos. Então, isso é inevitável, né? Preciso de tantos canais. Preciso de um PA com a cobertura adequada para o local, né? Preciso de um PA com a cobertura adequada para o local. Não adianta eu trabalhar com um PA de uma mega marca, só dimensionado para 2.000 pessoas e o show é para 30. Né? É melhor você trabalhar com um PA de uma marca muito menos famosa, que soa bem e está com uma cobertura adequada para o show inteiro. Então eu pedia só essas questões técnicas de necessidade para o show acontecer, e eu botava que eu não queria equalizador preto. Desculpa, hoje não pode mais falar isso, equalizador afrodescendente. As dinâmicas Clark Technique, nenhum problema com as marcas, né? Já falei, tem um monte de coisa da Yamaha nos meus reverbs, nos meus synths, tem um monte de coisa da Clark, um monte de coisa não, já usei vários equalizadores Clark Technique que eu adoro, mas não gosto daquela dinâmica. O que mais que eu não gostava? Eu nunca subi para poder fazer som, porque eu trabalho principalmente como músico. E eu acho que isso também nunca vai acontecer. No entanto, isso me interessa saber os dois lados da história. Você estava falando ainda há pouco sobre você levar os seus equipamentos na questão lá da pré-gravação do Djavan. Como é que você vê a questão da responsabilidade de quem participa como músico ali na hora, de ter o seu próprio equipamento para poder facilitar a vida do profissional de áudio? E facilitar a vida do profissional de áudio é facilitar a própria vida. Vamos, por exemplo, tem tecladista que gosta de desfilar teclado, né? Chega com 4 sintetizadores em cima do palco. Se você for pensar numa parte prática, o ideal seria que ele conectasse esse teclado numa mesa de som e mandasse um LR para a mesa, né? Um exemplo. Para mim isso não seria o ideal. Para mim, os 8 cabos, né? Os 8 cabos. Mas é um exemplo assim, da forma como um guitarrista gosta de levar o seu amplo porque ele já acha que, sabe, vai tirar o timbre que ele quer ali. Tem aquele guitarrista que vai chegar, eu quero um timbre Mesa Boogie, mas você se vira com esse Fender aqui para conseguir esse Mesa Boogie. Então a pergunta é, como é que você vê até onde vai a responsabilidade do músico no sentido de fazer a coisa funcionar da melhor forma no palco para os dois lados, entendeu? Porque você saiu em turnê com o Djavan, eu imagino que em algum momento deva ter mudado alguém da equipe. Como eu fiz, não contei, mas se eu fizer uma média, eu certamente fiz mais de 1.000 shows com o Djavan. Então mudou banda ao longo do tempo, mudou. No mainstream eu imagino. Mas no underground as pessoas... O profissional do som tem que suprir a necessidade de coisas que na verdade ela tem que trazer dentro de um estúdio. Como é que você vê isso?
Primeiro eu respondo isso falando uma coisa que eu já falei. Eu acho que cada o equipamento é ferramenta, seja instrumento, né? Então, um guitarrista ele não tem a obrigação de chegar com 5 guitarras, né? Ele não tem a obrigação de chegar com uma pedaleira gigante. Ele tem a obrigação de chegar com um som que seja adequado, bacana, interessante para o trabalho que ele está fazendo e tal. Eu não gosto de nada medíocre, né? Economia porca, não curto. Acho que isso leva o resultado, a energia, a síndrome do banheiro sujo, né? Se você entra num restaurante que o banheiro é sujo, normalmente o restaurante inteiro é sujo, né? Porque você vê que não tem capricho. Um lugar caprichoso não vai manter o banheiro sujo, né? Então, se o cara ele é qualquer nota, o equipamento dele é ruim, mas não significa que ele tem que ter um monte de equipamento para ele trabalhar bem, tá? Quanto a ajudar a responsabilidade do equipamento, ajudar o resultado, o trabalho de quem está trabalhando na parte técnica, é isso? Porque, por exemplo, quando eu faço apresentações e eu gosto de usar, às vezes, efeitos para voz, principalmente aqueles efeitos que simulam PTT, overdrive. Então, isso aqui salva a minha vida. Porque eu ligo o microfone aqui, ligo o efeito, ele já passa a casar bastante o sinal e diminua a microfonia do que seria quando você usa um overdrive na voz, entendeu? Mas aí o cara que não sabe como é que isso daqui funciona, na verdade, ou não o que quer você saber... faz aí, você consegue gerar um ganho muito maior e ao mesmo tempo uma atenuação no mesmo ganho que você para a mesa receber, né? Porque já é difícil você encontrar um vocalista de bandas aqui que tem até o seu próprio microfone. Entendeu? A verdade é essa. Então, o cara nem às vezes, sempre ele saberia escolher o microfone dele também. Mas é uma preocupação que ele teria que ter, né? Qual que casa melhor com a dinâmica, qual... Enfim, e até por uma questão de higiene, antes de mais nada. Tudo bem. Né? Mas aí o cara não saber e não querer saber por que isso daqui tem que ter alguma coisa dessa no palco. Se ele for querer passear com efeitos em tempo real no palco, por exemplo, entendeu? Isso aqui já facilita muito a vida. Eu sempre lidei com o músico como um gerador de som, né? Ele, o instrumento e o setup dele, seja como for, eu nunca fui botar fita crepe numa bateria na minha vida, nunca fiz isso. Sempre troco informação, bato um papo com o músico. Olha, deixa eu ouvir o seu tambor, né? Eu sempre vou ouvir o instrumento do cara. Nunca fico lá no PA ou no estúdio do outro lado do vidro, rodando o botão, sem conhecer o que eu estou gravando ou mixando ao vivo, né? Então, se você tem um microfone que passa por uma caixinha de casamento de impedância, um gerador de overdrive, enfim, o que quer que seja, eu nunca vou falar. Eventualmente, isso é o efeito da sua personalidade sônica, né? Então, eu sempre respeito os músicos e nunca vou alterar isso. Agora, se eu tenho um problema técnico, né? Tipo, o bumbo está sobrando grave lá na frente. Dá pra gente, já tentei de tudo, já mudei o microfone, dá pra gente tentar mexer um pouquinho nessa, né? Se o baterista fala, pô, mexe aí. Ou então ele fala, vamos, ele mexe. Eu nunca meto a mão em nada do músico. Eu acho que esse respeito no sentido de cada um sabe fazer. Eu não sei fazer melhor o que você está fazendo, né? Claro, você está trabalhando com alguém ultra novato, o artista é uma bandinha super nova, faz, olha lá, tem que ser assim, tem que ser assim, é melhor que seja assim, porque vai dar, saibam que dá. Eu acho que a responsabilidade de cada um fazer sem ego, não vou falar isso com ego, fazer o seu timbre, né? Esse aqui é o meu som, não toque nele, não é isso. Todo mundo lá para fazer um som que tem que casar junto, né? O som da banda tem que funcionar no arranjo, tem que funcionar no PA. Então não tem ninguém falando, o seu som não é. Se você está na banda, ou a banda te quer lá, ou o artista te fica melhor para o show. Não sei se eu estou respondendo, estou? Você poderia com os quais você foi campeão com o Grammy? Eu fiz um disco uma vez numa faixa do Marcos Miller. E esse disco do Marcos Miller ganhou um Grammy. Só
Isso é importante, eu acho que é importante que eu minimamente simples, né? Por exemplo, eu gravei uma voz do Djavan. Merecia ganhar um Grammy? Gravei só uma voz. As pessoas te chamam, né? Você tem um problema. Você vai não quer dar mole, né? Então, você mesmo que problema poético, né? Pessoa que compra uma Ferrari não compra para andar 400 km por hora, compra porque quer saber que está andando num show de engenharia capaz de andar. Então, quando eu penso em relação a esse disco que eu ganhei o Grammy, porque me deram muita credibilidade para fazer aquele trabalho. Então, se considero merecedor do prêmio, não estou avaliando se o disco ganhar o prêmio ou não. Sou grato a confiarem em mim para trabalhos que foi o primeiro. Foi um trabalho simples, gravei a voz e na época veio aí a gente transcreveu para o Pro Tools, eu gravei a voz no Pro Tools, montei, editei toda a voz para uma fita de para Los Angeles. Aí o disco ganhou um Grammy. Mais uma cena emocionante da minha vida. Eu não fiquei sabendo desse Grammy até receber um e-mail que eu pedi os 2 empregos, que ele curiosamente viu meu nome e me mandou um e-mail, recebendo o e-mail dele, que eu fiquei sabendo que e eu gravei, mixei e masterizei. Esse eu ganho. Henrique, rapidamente, sobre esse disco Área, um disco que era feito por contrabaixo, percussão e praticamente veio, não foi? Uhum. E ele quis levar esse show, esse mesmo sonora que tem no PA, e como é que foi essa... Esse torneio é mais difícil da minha vida, porque o estilo era incerto, né? Clube de jazz, de lounge, uma sonoridade. Olha, Djavan puxava para uma pressão enorme, né? Que tem isso da turnê ao vivo, né? Ele já fez shows, voz assim, né? Banquinho e violão, mas ele já fez shows com bandão, né? Tipo a turnê do disco ao vivo. Então, realmente, essa turnê do Área, ele tinha shows que o show acústico tinha mais baixinho, tinha shows que era puxado para um lado mais acústico. Então a turnê ela demorou alguns meses para a personalidade. Então isso foi um pouco difícil. Nesse CD você ganhou o técnico do Roupa Nova, que também participa aqui com a gente na terça. Quando ele soube assim, quero tá aqui, as perguntas dele tá aqui, mas eu não vou ler todas.